Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece, você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você comentar aqui, usar nos comentários dos vídeos, chats de live. E se você não conseguir se tornar membro, você também pode ajudar através do botão valeu, e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Ou então você pode mandar a sua pergunta pro Papo Furado Colaborativo, como este episódio aqui, que a galera manda no QR Code que tá aparecendo aqui na tela ou no link aqui na descrição. Muito obrigado a todos os membros, todos que utilizam o botão valeu e todo mundo que manda pergunta pro Papo Furado Colaborativo. Vamos começar aqui com a nossa primeira pergunta, que é do Cakes_Souza. Caco, existem profissões mágicas ligadas à arte? Teria cinema no mundo bruxo, sendo que é uma tecnologia trouxa? Ou há cinema no esquema bruxo, tipo rádio em Relíquias da Morte? Amo seu conteúdo. Obrigado por manter o mundo de Harry Potter vivo no Brasil. Muito obrigado, meu querido. Então, existe arte no universo bruxo, mas é uma arte ao modo bruxo, né? Tem música, tem pintura, né? Tem quadros, tem vários tipos de arte. Mas cinema não tem. Tem rádio porque existe ali uma rede de rádio bruxa, né? Mas TV e cinema nunca deu certo pros bruxos. A próxima pergunta é do Rui Reis, 1925. Oi, Caco. No segundo livro, quando é provado que o Hagrid não estava envolvido na morte da Murta, ele é inocentado. Mas na Ordem da Fênix, quando ele volta dos gigantes e está contando ao trio, ele diz que ainda era proibido de usar magia. Ainda havia algum motivo pra isso? Cara, essa pergunta é muito boa, porque sim, no final de Câmara Secreta é provado que o Hagrid é inocente, que ele nunca teve nada a ver com o assassinato da Myrtle Elizabeth Warren e a abertura da Câmara Secreta. E ele até consegue se tornar professor no ano seguinte e agradece ao Harry, Ron e Hermione, dizendo que se não fosse por eles, ele não teria conseguido, já que foram eles que foram à Câmara e conseguiram provar, né, que o culpado sempre tinha sido Voldemort. Mas realmente, em Ordem da Fênix, o Hagrid fala que ele não podia usar magia, não era permitido usar magia, o que eu acredito que tenha acontecido. Apesar de ter sido comprovado que o Hagrid era inocente e ele poder se tornar um professor, ele ainda não podia utilizar magia porque ele não concluiu seus estudos e sua varinha foi destruída. E claro, né, existe a teoria que o Dumbledore consertou a varinha e colocou dentro do guarda-chuva ali disfarçada, que eu acredito muito que seja real isso, porque a varinha do Hagrid realmente está disfarçada ali dentro do guarda-chuva, mas ele utilizava magia, mesmo não podendo. O que ele disse ali é que ele não podia, especificamente nesse trecho, que eles estavam sendo perseguidos por funcionário do ministério. Então ele não quis dar motivo pra encrencarem, sabe? Não quis dar motivo pra prenderem ele ou qualquer coisa do tipo. E aí ele usa isso, né? De que não podia utilizar magia. Mas realmente fica comprovado que ele era inocente e tecnicamente era pra ele poder, né? Mas não pode. A próxima pergunta é da Nayara Amaral. Ei, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? No vídeo sobre almofadinhas, você afirma que o Sirius quebrou a tradição secular dos Black sempre serem selecionados para a Sonserina. Isso quer dizer que a mãe do Arthur Weasley foi uma Sonserina, assim como a mãe da Tonks? Abraços. Sim, isso quer dizer que a mãe do Arthur... É que assim, a gente não sabe se a Cedrella Black era de fato a mãe do Arthur, né? Muito provavelmente era. Mas sim, todos eles eram Sonserinos. A mãe da Tonks era Sonserina. Enfim, o Sirius que quebrou essa tradição indo pra Grifinória. A próxima pergunta é do Bruno Colley. Existem métodos anticoncepcionais no mundo da magia? Existem preservativos pra evitar doenças? Cara, esse é um tópico que não é abordado no mundo bruxo, então não tem como te responder. Ana Custe 165. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Queria saber qual foi o sabor de feijão que o Harry comeu pela primeira vez no trem do Expresso de Hogwarts. E por que os alunos do primeiro e segundo ano não podem ir a Hogsmeade? Mano, qual foi o sabor que ele comeu? Aí você deu uma leve forçada na amizade aqui, não tem como saber qual foi o primeiro sabor. Pera aí, vamos até abrir o livro aqui pra ver se tem alguma coisa. Calma lá. Vamos lá, vai que eu falo que não sei, que não tem e tem aqui no livro. Vamos ver. Você vai ter que tomar cuidado com essas aí, disse Ron. Quando dizem todos os sabores, quer dizer todos os sabores, sabe? Todos os sabores comuns, como chocolate, hortelã e laranja, mas também espinafre, fígado, bucho. Jorge achou que sentiu o gosto de bicho-papão uma vez. Ron apanhou uma balinha verde, examinou-a atentamente e mordeu uma ponta. Eca, está vendo? Couve de Bruxelas. Eles se divertiam comendo as balas. Harry tirou torrada, cocô. Não, é coco, não é cocô, não.
Harry tirou torrada, coco, feijão cozido, morango, caril, capim, café, sardinha e chegou a reunir coragem para morder a ponta de uma bala cinzenta meio gozada que Ron não queria pegar e que era de pimenta. Bom, então esses são os sabores aí. A primeira que o Harry prova é torrada. Bom, pelo menos é a primeira que é relatada aqui. Não é que tinha resposta? Tinha resposta. Ah, tá, e tem mais, né? Por que que os alunos do primeiro e segundo ano não podem ir a Hogsmeade? Cara, eu acredito que pelo fato de ser um tipo de excursão ali que tem mais a ver com a idade de 13 anos pra cima, né? Então eles já estão um pouco mais responsáveis, né? Então acredito que pros alunos do primeiro ano não tenha muita coisa, dos primeiros 2 anos não tenha muita coisa que eles façam lá e acho que é bem mais fácil supervisionar os alunos mais velhos do que os mais novos. Eu acho, né? Não sei, não trabalho com criança. A próxima pergunta é do Vitão Gameplays. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? O que aconteceria se Voldemort fizesse um Horcrux com um trouxa? Ele poderia falar a língua das cobras ou alguma coisa a mais? Não, e eu tenho a sensação de que eu já respondi essa pergunta mais de uma vez. Eu acho que um trouxa simplesmente morreria. Um trouxa não herdaria habilidades do Voldemort, não. E acho que o Voldemort também nem faria Horcrux em um trouxa, né? Próxima pergunta é da Sté Mussalem. Dali, Caco. Dali, Sté. Depois de identificado, será que o Obscurial poderia ser ensinado a apreciar a magia em vez de temê-la, revertendo a condição e eliminando o parasita? Cara, então, esse lance do Obscurial e Obscuros, ele ficou meio confuso em Animais Fantásticos, principalmente porque a saga não teve uma conclusão até agora. Primeiro a gente conhece que as crianças não sobrevivem, aí depois tem o Credence / Aurelius que sobrevive, vai além, né, com o Obscuros, e o Dumbledore fala que se o Credence encontrasse alguém que o amasse, que fosse uma espécie de gêmeo ali com ele, de irmão pra ele, o Obscuros poderia, sei lá, ser curado. Então fica meio confuso e a gente a gente simplesmente não tem como responder isso, porque a gente precisa que Animais Fantásticos seja concluído. A gente precisa que Animais Fantásticos seja concluído e explicado as coisas, né? No último filme, Segredos de Dumbledore, o Credence parecia que tava no bico do corvo, mano. Parecia que tava no bico do corvo ali, capengando. Próxima pergunta é do Matheus Meira. Oi, Caco, me responde essa pergunta, por favor. Se o Harry Potter morresse definitivamente no último livro, pra quem iria toda a fortuna dos Potter? Cara, provavelmente, se o Harry deixasse um testamento pra alguém, essa fortuna seria distribuída. Eu acredito que o Harry faria, tipo assim, deixo minha fortuna para a família Weasley. Seria, com certeza, acho que ele faria uma coisa dessa. Mas assim, se ele não fizesse um testamento, acredito que ficaria pro banco mesmo. A próxima pergunta é de Alquiriri. Olá, gosto do trabalho que faz na internet dos trouxas. Obrigado. Mas tome cuidado com o sigilo de magia. Beleza, pode deixar. Gostaria de saber se existem artesãos de varinhas brasileiros em Harry Potter. Se sim, quais os núcleos de madeira que utilizam. Com certeza existe, mas a gente não conhece. A gente não conhece quais núcleos eles utilizam, nem quais tipos de madeira, mas eu chuto que eles utilizem de criaturas locais, né? A gente sabe que o Curupira é uma criatura mágica brasileira, a gente sabe que caiporas são criaturas mágicas brasileiras, então acredito que seja nessa linha aí, mais ou menos, mas infelizmente a gente não conhece nenhum, canonicamente nenhum. E a nossa última pergunta é do Pedro Beirigo 986. Fala, Caco, sou muito fã do seu canal. Fala, mano, beleza, obrigado. Minha dúvida é, se nos livros é bem claro que o Avada Kedavra é indefensável, como Harry defendeu várias vezes usando o Expelliarmus na forma de um raio vermelho? Qualquer bruxo pode fazer isso? E por que o Expelliarmus do Harry tem esse formato? Sim, fica bem claro no livro que o Avada Kedavra é indefensável, mas vamos lá. O Harry não defende o Avada Kedavra várias vezes. O que acontece é, primeiro, na primeira vez ali no cemitério, as varinhas dele e do Voldemort ficam unidas. Depois, a varinha do Harry reage a um feitiço do Voldemort ali por conta própria. E depois, no duelo final, acontece que a varinha das varinhas não pertencia ao Voldemort, e sim ao Harry, e ela se recusava a atacar o seu legítimo senhor, o seu legítimo mestre, né? Então, quando o Voldemort tenta usar a maldição da morte no Harry, a varinha se recusa. Claro, as maldições se encontram e causam um grande estampido, mas é só porque o Harry e o Voldemort, a conexão deles tornava tudo entre eles muito atípico. Então nada que acontecia com eles dava pra usar de parâmetro com outros bruxos. Tipo, mano, se outro bruxo tentasse se defender com Expelliarmus, ia de arrasta pra cima, tá ligado? Então não dá. A relação deles é muito única. Quer ver? O Dumbledore até fala, ó, deixa eu pegar aqui em Relíquias da Morte. Hoje eu tô pegando os livros, né, nesse vídeo aqui, ó. Vamos lá em Relíquias da Morte. Lá no finalzinho, onde o Harry tá em King's Cross, no limbo, conversando com o
Dumbledore, quer ver? Tem mais coisas. Por que minha varinha partiu a que ele pediu emprestada? Quanto a isso, não tenho muita certeza, o Dumbledore responde. O que você precisa entender, Harry, é que você e Lord Voldemort empreenderam juntos uma jornada ao reino de uma magia até agora desconhecida e não comprovada. Imagino, porém, que tenha acontecido o seguinte, e não há precedentes nem fabricante de varinha algum, acho eu, que pudesse jamais ter predito ou explicado isso a Voldemort. Sem querer, como você agora sabe, Lord Voldemort duplicou o vínculo entre vocês quando retomou sua forma humana. Uma parte de sua alma já estava presa a você, e pensando em se fortalecer, ele incorporou uma parte do sacrifício de sua mãe. Se pudesse ter compreendido o poder exato e terrível daquele sacrifício, talvez não tivesse ousado tocar no seu sangue, mas se ele fosse capaz de compreender, não seria o Lord Voldemort, e talvez nunca tivesse matado ninguém. Então, tendo garantido essa dupla vinculação, tendo amarrado os seus destinos juntos, mais seguramente do que dois bruxos jamais fizeram em toda a história, Voldemort atacou você com uma varinha que possuía o mesmo núcleo que a sua. Então, ocorreu algo muito estranho. Como sabemos, os núcleos reagiram de uma forma que Lord Voldemort, que nunca soube que sua varinha era a gêmea da dele, não poderia prever. Ele sentiu mais medo do que você naquela noite, Harry. Você tinha aceitado e até considerado bem-vinda a ideia da morte, coisa que Lord Voldemort jamais foi capaz de fazer. Sua coragem venceu, sua varinha dominou a dele, e ao fazer isso, aconteceu entre as duas varinhas uma coisa que refletiu a relação entre os seus donos. Acredito que sua varinha tenha absorvido parte do poder e das qualidades da varinha de Voldemort naquela noite, ou seja, o objeto captou um pouco do próprio Voldemort. Então, a sua varinha o reconheceu enquanto ele o perseguia, reconheceu o homem que era, e ao mesmo tempo, parente e inimigo mortal, e regurgitou contra Voldemort um pouco de sua própria magia muito mais poderosa do que qualquer coisa que a varinha de Lúcio pudesse realizar. Então, assim, é muito única a relação, aqui continua, né, mas não interessa no contexto. É muito única a relação entre Voldemort e Harry. Então, cara, não dá pra gente colocar de exemplo e de comparação com outros bruxos. Mas sim, a maldição da morte é indefensável, não é possível defender uma maldição da morte com feitiço. É possível colocar alguma coisa na frente, como Dumbledore coloca uma estátua lá na frente do Harry no Ministério da Magia pra ele não ser atingido. Beleza? Espero que tenha ficado claro, espero que tenha dado pra entender, que eu tenha conseguido responder a sua pergunta, a pergunta de todos vocês. Se você gostou, deixa o seu like, comentário aqui embaixo também é super bem-vindo, super importante, e a gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado. Até lá, mal feito feito.